Boa noite, pessoal. Doutor Rodolfo, tudo bom, cara? Bom tê-lo aqui. Juliane, Andréa Filete, sempre aqui. Fernando Grande, Fernando Pinheiro, Tati Freire, cantora Potência está por aqui também. Vamos chegando, pessoal, vamos fazendo presente. Maria Inocêncio. Vou entrando aí, vou dar um tempo para o pessoal entrar, né? Começamos já a nossa tríade do sentido, começamos agora. Tomar meu café gelado. Adriana. Aeioju, adorei esse nome no Instagram, Aeioju. Ju Centocé. Vamos entrando, pessoal, vamos chegando, deixar o pessoal chegar. Dá tempo para o pessoal chegar mais um tempinho. Vamos aproveitar para estar juntos nessa noite agradável de segunda-feira. Uma noite onde discorreremos bem sobre a vida deste grande homem e, posteriormente, sobre a logoterapia. Dá mais uns segundos, uns minutos, uns instantes para que mais pessoas entrem. E desde já eu agradeço a presença de cada um. Desde já agradeço a confiança de cada um aqui. Quem está inscrito lá, quem não se inscreveu dá tempo ainda. Quem se inscreveu já agradeço desde já pela confiança, pela aposta, né? Agradeço desde já por estar me acompanhando aqui, né? Vai ser bem legal isso aqui. A gente preparou com muito carinho esse espaço, esse conteúdo, esses dias, né? 3 dias, não acaso 3 dias. Você vai ver que o 3 na logoterapia se repete, né? Se repete em alguns momentos, né? Não à toa, o 3 se repete. E nós vamos iniciar falando sobre este grande homem. Vamos lá. Quem chegar depois, pega o início depois e acompanha o barco de onde ele estiver. Então, damos início aqui à primeira tríade do sentido que nós oferecemos para vocês. E nós queremos iniciar nessa tríade onde falaremos sobre Viktor Frankl, falaremos depois sobre a vontade de sentido e falaremos na quarta-feira sobre o sentido da morte. São dias assim, com muito zelo, preparado com muito zelo, com muito carinho, com muito gosto, né, com muita vontade de dar a vocês um material, um arcabouço, uma possibilidade de crescermos, de ser homens e ser mulheres melhores, mais maduros, né, mais livres, mais responsáveis. Pessoas que, no fim, terminem o seu dia, terminem os seus atos, percebendo o quanto vale a pena estar vivo, apesar das circunstâncias que inúmeras vezes são adversas, inúmeras vezes são contraditórias, inúmeras vezes nos desafiam. E é isso aqui que eu quero convidar vocês. É um desafio a um crescimento pessoal. É um desafio a um crescimento de sua humanidade. É um desafio de um crescimento de que nós podemos ser mais do que estamos sendo. Se nós morrermos hoje, a nossa matéria não terá alcançado a nossa existência, não terá alcançado a nossa plenitude. Então, queremos aqui dar a vocês um conteúdo aonde nós, bebendo disso, teremos uma escada maravilhosa para subir no valor da nossa existência. Então quero começar hoje falando sobre um austríaco chamado Viktor Emil Frankl.
Victor Emil Frankl. Mas para começar falando de Victor Emil Frankl, que nasceu lá em 1905, eu não vou seguir aqui uma sequência lógica temporal, eu vou falando da vida dele, não se preocupem com sequências lógicas temporais, tá? Eu vou falando da vida dele. Victor Emil Frankl, nascido em 1905, ele foi filho de quem? Para entender bem a vida dele, entender bem o que ele passou, eu preciso entender assim, de onde ele vem, o que esse cara passa, o que esse cara vive, para poder entender o que ele constrói. Então vamos lá. Primeira coisa, quem são os pais de Victor Emil Frankl? Quem são os pais de Victor Frankl? Primeira coisa, a mulher, a mãe de Victor Frankl é uma senhora boníssima. Uma senhora boníssima. Uma senhora carinhosa, devota, extremamente devota. Uma senhora assim, de profunda afeição. Uma senhora de profunda afeição, terna, descendente de um Maharal, que é um rabino, chefe lá de Praga. Foi um dos rabinos mais importantes da história judaica. Ela descende desse cara, descende desse rabino, e Victor Frankl vai ser o 12º depois desse rabino. Para quem gosta, para quem estuda um pouco, alguma coisa de símbolos e simbologias, vai perceber que o número 12 é um número de completude, é um número da totalidade total. Então, assim, é uma significância bem relevante, bem interessante perceber que Victor Frankl é o 12º de uma linhagem de seu rabino principal, do rabino principal da religião de seus pais. Eles eram judeus, né? O pai e a mãe de Frankl eram judeus. Então, Frankl herda essa religião, herda essa vivência espiritual. Frankl e os irmãos. Frankl e os irmãos. E quem era o pai? O pai era o oposto da mãe de Frankl. O pai era o oposto. O pai era um cara, né, meio que espartano, né, bruto, nascido para viver na lei, nascido para cumprir as coisas, cumprir as obrigações, cumprir os seus princípios, cumprir os seus valores. Ele estava ali para cumprir algo. Ele estava ali para cumprir aquilo que ele tinha abraçado como objetivo. Então ele era um cara que, assim, para ter noção, certa vez Frankl conta que ele quebra uma bengala ou um cajado que seja, né, numa surra que dá em Frankl. Então assim, é um cara muito delicado, né? Um cara assim, bem sutil, um cara sutil. Este é o pai de Victor Emil Frankl. Só que é um cara extremamente fiel aos seus princípios. Um cara extremamente fiel aos seus princípios. Victor Frankl vai dizer que ele é a personificação da justiça. Tá? É a personificação da justiça. Ele era tão fiel no seu ato religioso, tão fiel que, certa vez, ele é obrigado a trabalhar num dia festivo para os judeus. E ele disse que não vai. E o chefe dele disse, se você não for, você sofrerá uma sanção. Porque você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E ele disse, eu não vou. Porque era uma festa judaica, que era a festa do Yom Kippur, onde os judeus ficam 24 horas em jejum, sem trabalhar, sem fazer nada, apenas em oração. E o pai de Frankl simplesmente não foi. Ele foi obrigado a trabalhar, mas ele não foi. Por quê? Porque era um valor, aquilo era um valor para ele. Ele não poderia abrir mão daquilo. Ele era um homem justo. Só que não era um homem justo simplesmente materialmente falando. Ele era um homem justo, né, no sentido transcendente da coisa, no sentido transcendente do termo, espiritualmente falando. Ele era um homem justo. Ele era um homem profundamente justo. Ele buscava a justiça divina. Certa vez, né, a guerra, já na Segunda Guerra, ele vem andando com uma turma, com uma caixa de chapéu nas costas, e as pessoas lamentando tal, e por causa do sofrimento que alcançava, que devastava aquela cidade, aquele povo, aquela religião e tal, assim, um sofrimento profundo. E o pai de Frankl sai com uma coisa assim extraordinária, que é assim, Deus dará um jeito. Veja, a esperança deste homem, a justiça deste homem não estava nas obras dele, mas ele ancorava
Ele ancorava a justiça num ser supremo, num ser divino. Viktor Frankl foi criado por este cara, onde todas as sextas eles tinham que recitar um poema hebraico decorado. Não era assim lendo, não. Tinha que recitar um poema hebraico. E ele e o irmão recitavam aquilo. Caso eles decorassem e dissessem impecavelmente, eles ganhavam a recompensa. Que eram uns trocados lá. Caso eles não acertassem assim, perfeitamente, eles não ganhavam a recompensa. Eles não ganhavam a recompensa. Absolutamente não ganhavam nada. Iam dormir sem ganhar nada. Frankl disse que durante o ano ele ganhava pouquíssimas vezes, de tão rigoroso que o pai era. Se errasse uma besteirinha, o pai já não dava. Então é neste meio benévolo por um lado e justo por outro. Profundamente justo, profundamente assim, alguém que buscava perfeição, É isso aqui, é nesse meio, nessa tensão entre afabilidade, entre emoção e entre justiça, racionalidade, que Viktor Frankl nasce, que Viktor Frankl cresce, que Viktor Frankl começa a viver os seus dias. Todavia é muito bonito ver como Frankl olha para seu pai como alguém que lhe dá segurança. Para Frankl, o pai dele é alguém que dá profunda segurança. E para vocês verem tal coisa, eu queria ler um trecho aqui. Do livro, que Viktor Frankl diz o seguinte. Perceba, Viktor Frankl diz o seguinte. Na infância, o sentimento de amparo que experimentava não vinha, evidentemente, de reflexões e estudos filosóficos, mas do ambiente no qual eu vivia, Viktor Frankl comentando. Eu devia ter uns 5 anos e considero essa lembrança infantil paradigmática. Quando eu acordei numa manhã ensolarada na cidade de veraneio, chamada Hanfield, com os olhos ainda fechados, fui tomado por uma inexplicável sensação de conforto e felicidade, sentindo-me seguro, cuidado e protegido. Ao abrir os olhos, deparei com meu pai, curvado sobre mim, sorrindo. Veja, é essa presença presente que Viktor Frankl tem do pai. Uma presença presente que lhe dá segurança, lhe dá aposta. Vá, meu filho, vá que eu estou aqui, cobrindo você, curvando-me sobre você, curvando-me sobre a sua existência. Eu sou justo, eu sou rígido, eu quebro a bengala nas suas costas numa surra, mas eu estou aqui para te amparar e para ser alguém que te resguardará. É nesse ambiente que Viktor Frankl cresce. E Viktor Frankl acaba se tornando um ser também profundamente perfeccionista, mas também um cara profundamente amável, afável. Por quê? Porque do outro lado tinha uma mãe devotada, uma mãe carinhosa, uma mãe caridosa, uma mãe que se doava, uma mãe que amava, uma mãe que abarcava aquele menino e dava tudo a ele, dava o seu ventre, dava o seu útero, que gerava aquele homem, gerava Viktor Frankl, ele nasceu aqui, veja, não faltou nada para... Veja a amplitude da criação de Frankl. É nessa tensão da afabilidade à justiça, da emotividade à racionalidade, que Viktor Frankl constrói o seu caráter. Este é Viktor Emil Frankl. É aqui que nasce ele. Isso vai ser demasiado importante para a construção da logoterapia, para a construção de quem ele se tornou e do que ele fez com a análise existencial ou a logoterapia. Esta antropologia magistralmente bela, que nós vamos conversar um pouco sobre ela esses 3 dias. A partir de hoje, já falando da vida de Viktor Frankl. Quer dizer, quando eu estou falando aqui de Viktor Frankl, fatalmente eu já estou trazendo elementos da logoterapia. Quem conhece já vai entender alguns. Quem não conhece, conhecerá a partir dos próximos dias. Então, ele cresce nesse lugar. Viktor Frankl, aos 3 anos de idade, ele decide-se por medicina. E ele vai
ele vai viver lá como médico. Ele, inclusive, com 3 anos, né, ele descobre assim, que quer ser pesquisador. A pesquisa brota no peito dele. Ele diz que vai pegar uns doentes lá, vai dar tudo assim, dar tudo para eles de comer. Graxa de sapato, tinta, óleos, cambal, e vai ver o que é que dá resultado, o que é que não dá resultado, para descobrir o que é que cura, o que é que não cura. Quer dizer, obviamente, 3 anos, assim, é uma mente infantil, de criança, mas assim, ele diz, aquilo já apontava para algo que eu viria a ser. Um pesquisador, alguém que observava o homem, que olhava para o homem e tirava dele a sua fraqueza para torná-lo forte a partir da sua fraqueza. A partir disso, ele já diz, desde os 3 anos que eu tinha essa inclinação. Desde os 3 anos. Aos 4 anos, veja, aos 4 anos, Viktor Frankl percebe a morte. Como? Ele está para dormir e momentos antes de pegar no sono, ele percebe, veja, ele tem uma percepção de que ele não tem a vida toda. De que uma hora a morte chegará para ele. É uma percepção. É um insight, como a gente diz na psicologia. A coisa pega ele. A coisa alcança ele. O pensamento sobre a morte vem sobre... Não é que assim, ele foi pensar sobre a morte aos 4 anos. Não. Aos 4 anos, deitado na sua cama, ele diz, caramba, uma hora eu vou morrer. E veja que interessante. Ele não fica com medo da morte. Ele não teme a morte. Ele não começa a ficar com medo de morrer. Mas ele começa a refletir. E aqui já assim, uma premissa do pensamento filosófico dele. Ele começa a perceber, começa a se questionar se a morte rouba o sentido da vida. Veja aqui do cacete. Isso aqui é do cacete. Aos 4 anos de idade, percebendo que a vida é finita, a pergunta que ele se faz aos 4 anos é, caramba, porra, será que a morte tira o sentido da minha vida? Será? Será que isso acontece? E ele vai viver esse questionamento durante alguns anos. Na sua juventude, ele dizia, tomava café na cama. Café assim, só café mesmo. Café preto, como eu estava tomando aqui ainda agorinha. E ele, tomando café na cama, ele se perguntava pelo sentido da vida. Ele se perguntava pelo sentido da vida. Né? Esse era o questionamento de Viktor Frankl. Esse era Viktor Frankl. Então, ele assim, desde sempre, desde cedo, desde pirralho, 3, 4 anos, ele se incomodava com assim, a vida não tem uma razão para tal, não tem uma razão para ser, não tem uma razão para existir. Como ele vai questionar um professor mais tarde, dizendo que, pô, professor, se a vida é só um processo de combustão, de que vale a pena viver? Não vale a pena viver, cara. Não vale a pena viver. A vida não pode ser apenas um processo de combustão, não pode ser uma explosão de oxigênio para gerar, não pode ser só isso. A vida tem que ter um sentido, tem que ter um sentido. E ele cresce se questionando por isso. E um dos pensamentos que vai ficar, repito, minha ideia aqui não é, assim, eu não vou passar por uma linha cronológica da vida dele, eu vou trazer elementos da vida dele. Então, presta atenção, porque eu vou e volto. Presta atenção, fica aqui comigo. Um dos pensamentos que, assim, marca a vida dele, marca o interesse dele, marca o despojar dele, marca o trabalho dele, é o seguinte, é o seguinte princípio. Eu emprego nas coisas grandes o mesmo cuidado que nas coisas pequenas. Eu emprego nas coisas grandes o mesmo cuidado que nas coisas pequenas. E eu encaro as coisas grandes e pequenas com a mesma tranquilidade. Ora, ele dá profunda atenção às coisas que são grandes e às coisas pequenas. Assim, ele não hierarquiza, não, se isso é maravilhoso, eu vou me dar de mais. Se isso não é maravilhoso, eu vou me dar de menos. Não, ele não faz esse negócio, não faz esse lance, não faz essa jogada. Ele tem sempre um princípio de se dar inteiramente. Daniel, ele sempre faz isso? Claro que não, minha gente. Ele é homem, ele é humano. Porra, ele é humano. Ele não faz isso sempre. Ele não consegue sempre. Mas esse é um princípio que norteia a vida dele, norteia as ações dele. E quando ele não faz, ele se questiona. Quando ele não cumpre isso, ele se culpa. Ele se culpa para tornar a ser aquilo que rege a vida dele. Ele diz que na juventude, algumas tardes, a consciência pesava. Algumas tardes de domingo. Porque nas tardes de domingo, Viktor Frankl fazia o quê? Ele ia ver uma espécie de teatro. Ele ia assistir um teatro. E ele dizia, caramba, eu devia estar em casa
anotando sobre as minhas ideias, sobre os meus pensamentos. Eu devia estar em casa anotando sobre os meus pensamentos. Eu não podia estar aqui nesse lazer, eu devia estar em casa, né, assim, me devotando a isso, As ideias que surgem, eu devia estar anotando isso para não perder, cara. E ele começa a se cobrar por isso. Ele começa a se cobrar. Chega um tempo que, né, assim, depois, veja, ele se cobra por isso. Depois dos campos de concentração, Viktor Frankl quase não perde tempo com outra coisa, a não ser com seus livros, a não ser em transmitir suas ideias, a não ser em escrever os seus pensamentos, a não ser em deixar um legado para alguém, em deixar um legado para o mundo. Quer dizer, essa ideia que ele se questionava na juventude, ele não foi viver imediatamente, mas a partir de uma experiência, de um campo de concentração, esse cara floresce, né, abdicando-se totalmente, ou quase totalmente, dos seus finais de semana, para doar-se por uma obra. Vamos ver lá na frente que isso aqui é um valor criativo, é uma das formas de realizar sentido no mundo. Lá na frente veremos que é um valor criativo, né? Quer dizer, é isso que eu estou dizendo, percebam a vida dele. Aquilo que ele tira para a logoterapia é apenas uma coisa que ele foi vivendo na vida e ele foi nomeando. Isso aqui eu posso chamar disso, isso aqui eu posso chamar daquilo, isso aqui eu posso nomear daquilo outro. E ele vai construindo a sua teoria, ele vai construindo a logoterapia a partir de quê? A partir da sua experiência de vida. Por isso é fundamental conhecermos bem, aprofundarmos bem na vida dele, né? Mergulharmos bem na vida deste homem chamado Viktor M. Frankl. E ele vai passando, né? Ele vai vivendo, ele vai manifestando essas coisas. Só que, assim, Viktor Frankl, judeu, nasceu judeu, mas ele não viveu sempre como judeu. Ele teve uma fase uma fase ateísta em sua juventude. Quando ele começou a se debruçar sobre Lenin, Karl Marx, começou a se debruçar sobre esses caras, começou a se debruçar sobre Freud, sobre Adler, sentava nas praças para discutir sobre esses caras, sobre as ideias deles, sobre as ideias renovadoras que eles tinham. E ele começou a ter uma fase ateísta e tal, até que em algum momento ele encontra dois caras que meio que vão puxando ele, né? Vão puxando ele. E nesse tempo ele já tinha passado por Freud, e ele chegou a trocar cartas com Freud. Ele publicou um artigo com Freud lá no ano de 1924. Ele publica com Freud pede autorização, assim, Freud publica na revista de psicanálise e depois diz: ei, escrevi, beleza, não tem problema, não tem não. Quer dizer, é engraçado que, inclusive, quando o artigo com Freud sai na revista de psicanálise, Frankl já não estava mais com Freud, já estava com Adler, já tinha rompido com Freud. E com Adler ele encontra dois caras chamados, né, Rudolf Allers e Oswald Schwartz, que ele comunga do pensamento desses dois caras, e ele percebe que, assim, ele não encaixa na psicologia individual de Alfred Adler. Ele dá um passo a mais. E a partir da conversa com esses caras, a partir de uma conferência no Instituto de Adler, que esses caras dão, Viktor Frankl começa a se desligar de Alfred Adler. E ele começa a voltar a uma vida crente, a voltar a uma vida religiosa. Ele começa a perceber que o homem não é só isso, a coisa do espírito começa a ganhar mais força, coisa assim do ser noético, vamos falar mais na frente, começa a ganhar força. Ele começa a perceber que não, eu tenho uma coisa a mais aqui, que nem Freud tocou e nem Adler está tocando. Inclusive é uma crítica, alguns dizem que Viktor Frankl deu outros nomes para a mesma coisa que Adler já falava. E ele diz: minha gente, se fosse isso, eu não teria sido expulso pelo próprio Adler da sua psicologia individual. Então, se eu for expulso é porque eu tenho algo que ele não reconheceu. Então, tem algo meu que não é dele, é meu. Então, ele vai construindo a sua história a partir disso. Ele vai construindo a sua história a partir da sua experiência. Ele vai provando. E, Daniel, quando é que Frankl se decide por medicina? Aos 3 anos, beleza, mas como é que ele vai? Como é esse processo? Na faculdade de medicina, Viktor Frankl começa a pensar em fazer dermato, em fazer obstetrícia.
E aí um amigo dele lá de medicina, do curso de medicina, olha para ele e diz, cara, vá para a psiquiatria, você tem talento para isso. Você tem talento para a psiquiatria, não fuja disso. E aí ele meio que querendo negar, não, porque não sei se eu tenho, não sei se eu não tenho. E aí o cara pergunta pergunta a ele se ele já conheceu, já leu Soren Kierkegaard, né, que é um filósofo bem interessante. Ele pergunta sobre Soren Kierkegaard e pergunta se ele já viu uma frase de Soren Kierkegaard que diz o seguinte, né, o desespero de não querermos ser nós mesmos. O desespero de não querermos ser nós mesmos. Quando o Frank se depara com essa frase, ele toma um choque, ele toma um murro no peito e diz, caramba, se estão vendo que eu tenho uma vocação, eu tenho um dom para a psiquiatria, eu não posso fugir disso. Eu tenho que ser responsável com isso, porque eu tenho algo a dar nisso. Então eu não vou fugir dessa coisa. Não vou fugir disso. E aí ele abraça a psiquiatria, ele abraça e ele começa a se devotar, a partir desse cara, à psiquiatria. Ele começa a se devotar à psiquiatria. E ele vai construindo, ele vira médico, ele constrói uma carreira de sucesso, ele se torna o Frankl, começa a se tornar o Frankl que nós conhecemos hoje. Ele assume um hospital psiquiátrico lá na Áustria, onde o hospital psiquiátrico, onde o índice de suicídio era enorme. Mais de 90% de índice de suicídio entre os jovens. E ele assume essa diretoria e, com pouco tempo, ele reduz a reincidência daqueles que recebem alta a menos de 5%. Assim, quase ninguém tenta de novo suicídio. Ele cria uma técnica extraordinária. Presta atenção aqui comigo. É uma técnica maravilhosa para perceber o paciente que está assim, a um passo do suicídio ou o paciente que, não, esse está tranquilo, esse não vai mais tentar. A chance de ele tentar é mínima, dá para confiar nele. É uma técnica assim, revolucionária, muito laboriosa, assim, uma coisa extraordinariamente difícil. O paciente chegava e dizia a ele, doutor, estou pronto. Né? É isso aí. Estou pronto, pode me dar alta que eu não vou mais cometer suicídio. E Frank olha para ele e faz, massa, muito bom, sensacional. Por que não? Por que você não vai cometer suicídio? Fez, não, porque eu percebi que cara, não dá para cometer suicídio. Né? Eu estou bom o suficiente, já percebi que assim, tomei o remédio, estou me sentindo bem e tal. Ele fez, massa, ótimo. E o que fará você não cometer suicídio? E essa segunda pergunta era fundamental. O que fará você não cometer o suicídio, desgraçado? E ele respondia. E aí, tinha duas respostas que apareciam. Uma era, doutor, eu tenho uma vida para viver. Eu tenho muita coisa para fazer nesse mundo. Eu não posso mais desperdiçar minha vida, né, com qualquer coisa, me suicidando. Né, minha vida tem um valor pra cacete. Pô, eu não vou mais fazer esse negócio. Victor Frankl olhava para ele e fazia, bom, cara, bom, vai voltar para o hospital. Tu não sai daqui. A segunda pergunta que aparecia era a seguinte, ou a segunda resposta que aparecia era o seguinte, doutor, eu me dei conta que eu estava sendo demasiado egoísta. Eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho uma mulher que espera por mim, que precisa do meu trabalho. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma família que assim, espera que eu esteja lá, cuidando deles, para que eles não passem necessidade. Eles esperam que eu cuide deles. Eu não posso, doutor, abrir mão da minha vida só porque eu estou sofrendo, assim, eu tenho que me devotar a eles. A esses caras, Victor Frankl dá alta. E o índice de suicídio cai a quase zero de reincidência. Cai a quase zero. E Frankl começa a fazer esses trabalhos. Quer dizer, aqui tem outro conceito da logoterapia fundamental, que é a transcendência. O sentido da vida
é para fora de si. O sentido da vida não é para si mesmo, não é para você se voltar para o seu umbigo, desgraçado, é para você se voltar para o outro, para o mundo. Você é um ser aberto ao mundo, você não é um ser fechado, você é um ser aberto ao mundo, ao outro, cacete. Se você não percebe isso, você não vai cumprir nada que tenha significado, que tenha sentido, que tenha valor na tua existência. É a mesma, veja, é o mesmo encontro que Viktor Frankl faz no campo de concentração, quando ele se depara com dois caras conversando e ouve uma conversa onde eles dizem: vou passar o fio. O que era passar o fio, Daniel? Passar o fio é tocar na cerca elétrica e se matar. Isso era passar o fio. Passar o fio é tocar a cerca elétrica, segurar a cerca elétrica e esvair-se da vida, fugir da vida, assim, morrer. Queria se matar. E aí Frank passa por eles, ouve a conversa, dá a minha volta e diz: cara, eu ouvi uma coisa aqui e tal, não sei se entendi direito, vocês estão querendo tirar a própria vida, é isso? Ele, é isso mesmo, a gente está precisando passar o fio, tal, não aguenta mais sofrimento. A gente não tem mais o que esperar da vida. Veja, a gente não tem mais o que esperar da vida. Frank olha para eles e concorda. De fato, nessa vida aqui que a gente está passando, cara, no campo de concentração, a gente come assim, meia batata, uma rodela de linguiça, uma sopa rala por dia, trabalha de mão nua no campo gelado, cavando cova na neve, pô, leva açoite dos capos, leva açoite do soldado, dorme numa cama dura pra cacete, 50 homens amontoados numa cama. Não dá, essa vida de fato não dá para esperar nada dela. Não dá para esperar nada dela. Só que aí Frank olha para eles e faz: mas me diga uma coisa, será que a vida não está esperando algo de vocês? E nessa hora eles param. Eles param. E eles entendem que cada um tem uma espera a cumprir, a realizar. Um olha e diz: eu tenho uma obra para fechar, que eu venho trabalhando há anos. E se eu não entregar, todo o trabalho terá sido em vão. Eu não posso me entregar agora. Não posso me entregar agora. É um valor criativo. O outro diz: eu tenho uma família que espera e que anseia e que reza para que eu saia vivo. Eu não posso desistir. Um valor vivencial. Quer dizer, é a vida quem nos questiona pelo sentido. Não é nós que questionamos a vida pelo sentido. Não é nós que impomos a vida que nos dê um sentido. É a vida como ela é, sofrida ou não sofrida, gozosa ou dolorosa. É a vida que nos questiona pelo sentido. E é isso que Frankl faz. É a mesma coisa, com outra temática, com outras palavras, é a mesma coisa do hospital psiquiátrico. É a mesma ideia. Veja, é a mesma ideia que ele vem construindo. A vida me convoca, a vida me pergunta, a vida me questiona sobre o sentido. Eu preciso responder livre e responsavelmente. Eu não posso abdicar, abrir mão. Esse é Viktor Frankl. E ele vai viver. E uma das coisas mais importantes, mais interessantes, é como Viktor Frankl entra no campo de concentração. Como é que ele entra lá dentro? Não entra lá fora, bichada, entra lá dentro mesmo. Como é que ele escolhe? Ele escolhe entrar no campo de concentração. Ele escolhe ir para o campo. Vejam, escutem bem este trecho. Escutem bem. Viktor Frankl, por ter esse renome já antes da guerra estourar, ele ganhou um visto para fugir do país. Ele podia se livrar da guerra. Só que ele se questiona, né? Será que eu deveria dizer adeus e simplesmente largar meu pai e minha mãe, depois de tudo que eles já fizeram por mim, a mercê do destino? Afinal, o visto é só meu. Eu devo ir ou não? Veja, o questionamento aparece na alma dele. O questionamento invade Viktor Frankl. Eu devo ir ou não devo ir? E ele diz: sem ter certeza do que fazer, diz Viktor Frankl, saí de casa para caminhar um pouco e pensei, abre aspas, essa não é uma situação típica.
que pede por um sinal dos céus? Veja, o pai dele, eu disse mais cedo, o pai dele, quando tudo estava culminando para a desgraça, o pai dele diz: Deus dará um jeito. Essa herança que ficou gravado na alma de Frânquio aparece aqui. Será que essa não é uma situação onde eu deveria pedir um sinal dos céus? E ele sai, vai passear. Quando volta, o olhar dele fixa no pequeno pedaço de mármore sobre a mesa. O que é isso? Pergunta Frânquio ao pai. Isso? Isso eu encontrei hoje sobre um monte de destroços, lá onde ficava a sinagoga que foi queimada. Esse pedaço de mármore é parte das tábuas dos mandamentos. Se você se interessar, posso dizer-lhe de qual dos 10 mandamentos pertencia essa letra hebraica aí cinzelada. Pois só há um mandamento com essa inicial. E veja, aqui eu quero ressaltar uma coisa que não está escrito nesses livros. Não está escrito aqui, mas eu quero ressaltar. Veja, vamos imaginar a cena. Frânquio com um bicho na mão. Posso fugir ou devo ficar? Posso fugir, devo ficar? Ele sai para perguntar aos céus. Dá uma volta e quando chega em casa, o pai está em casa com uma pedra de mármore na mão. E essa pedra de mármore é de um dos mandamentos. E veja, o pai não espera Frânquio perguntar qualquer coisa assim. Só pergunta, o que é isso? Isso é uma pedra de mármore? Ele discorre e questiona. É uma pedra das tábuas e só pode pertencer a um mandamento. Né? Só pode pertencer a um mandamento. Ele indaga Frânquio. Ele deixa Frânquio curioso. O que a gente precisa imaginar é o seguinte. Imagine o seguinte. Esse não foi o primeiro diálogo de Frânquio com seu pai sobre ir ou ficar. Não foi. Daniel, está no livro? Não está. Não está. Isso está no mergulho que a gente precisa fazer quando lê essas coisas. Isso está no mergulho que a gente precisa fazer quando lê uma obra dessa, quando lê uma vida dessa. A gente precisa mergulhar naquelas letras, mergulhar naquela história, perceber o que pode e o que não pode acontecer. A gente precisa mergulhar, sim, devotar-se a isso, honestamente, com o peito aberto. Essa conversa não foi a primeira de Frânquio com o pai sobre fugir ou ficar. Fugir ou ficar. Certamente teve outras. Certamente o pai não tinha dito nada, não tinha dado resposta. Ele estava questionando. E aí Frânquio se instiga em saber e pergunta, qual é o mandamento? E o pai responde, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Foi o que o pai de Frânquio respondeu. Então eu fiquei na terra para cuidar do meu pai e da minha mãe, disse Frânquio. E foram todos para o campo de concentração. O primeiro campo de concentração, um dos que Frânquio passou. O mais tranquilo. Né? O mais tranquilo. Lá Victor Frânquio conseguiu contrabandear uma ampola de morfina. Para dentro do campo. Era o campo onde a segurança não era muito rígida. E o pai de Frânquio, um homem varonil, viril, forte, né? 2 pneumonias, efizema, se lascando lá, fudido de doença. Ele começa a sentir muita dor. E aí Frânquio vai e ministra sobre o pai uma ampola de morfina que ele tem contrabandeado para aliviar a dor do pai. E aí depois Frânquio pergunta a ele, veja a relação. Frânquio pergunta a ele, você ainda está com dores? O pai responde, não. Você tem mais algum desejo? O pai responde, não. Você quer me dizer mais alguma coisa? O pai responde, não. Eu acho isso aqui sensacional. Eu acho isso. Veja que virilidade deste homem. Que virilidade. Por isso o Frânquio se sentia seguro perto desse homem. Por isso que Frânquio se sentia amparado perto desse homem. É um homem viril que enfrenta a dor, enfrenta o sofrimento com o peito aberto, corajoso.
encorajando-se no autor eterno, encorajando-se. Esse é o pai de Victor Emil Frankl. Não, não, não. Então, Frankl beija o pai e vai embora. Sabia que não mais o veria com vida. Frankl foi parar no campo de concentração para isto, para cuidar de seu pai, para salvar a seu pai. Mas ele morreu, Daniel. Frankl foi parar no campo para salvar ao seu pai. Salvou. Esteve com ele, honrou até o último instante. Ele disse, apesar de tudo, diz Viktor Frankl, minha sensação era a mais maravilhosa possível. Veja, apesar de tudo isso, a minha sensação era a mais maravilhosa possível. Havia cumprido a minha parte. Havia ficado em Viena por causa dos meus pais e o acompanhar até a morte, poupando-o de um sofrimento desnecessário. Puta merda! Que negócio extraordinário! Que vida profunda! É por isso, meus amigos, é por isso, meus queridos, que a vida deste homem é maravilhosamente grande. Por isso que a logoterapia alcança e assim, sai arrastando um monte. Porque veja que vida devotada. Veja que vida devotada. Ele estava lá para cuidar dos pais. E depois disso, ele diz, depois disso, eu beijava a minha mãe devotamente. Sempre. Sempre. Eu beijava a minha mãe devotamente. Sempre. Sempre eu beijava a minha mãe devotamente. Porque poderia ser sempre a última vez. Poderia ser sempre o último beijo. Poderia ser sempre o último encontro. E ele vai se devotando. Ele vai se entregando. Ele vai se doando à mãe. Isso é demasiado, demasiado bonito. Isso é demasiado belo. Frankl cumpre o seu dever de honrar os seus pais na velhice. Ele cumpre o seu dever de honrar os seus pais na velhice. E aí ele vai. E quando eles vão se separar, ele olha para a mãe, quando ele vai para Auschwitz, ele olha para a mãe e ele clama pela bênção da mãe. E ele diz, como um grito, a mãe olha para ele e diz, Deus te abençoe, meu filho. Como um grito da alma daquela mulher benévola, caridosa, terna. Ela olha para o filho que vai e diz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cuide, Deus te abençoe. Ele vai para o campo, para o outro campo, com uma bênção da mãe. Vai ele e a esposa Tilly. Né? Tenham acabado de casar. Tenham casado há pouco tempo. E veja, outra parte interessante, eu disse, aqui não tem linearidade. Aqui não é um pensamento linear, não é história, estou contando uma história linear. Aqui é falando sobre Frankl. Então, vamos voltar um pouquinho e entender assim, quando Frankl se decidiu casar com esta mulher, com Tilly. Frankl era psiquiatra, neurocirurgião, filósofo, Frankl era sensacional, né? Era quase tudo. E aí, num belo dia, eles decidem fazer um almoço em família, ele vai, leva a Tilly para conhecer seus pais, e eles estão lá na cozinha, Frankl e a namorada, fazendo o almoço da família, e o hospital telefona para Frankl e pede que ele vá com urgência no hospital, porque tem uma cirurgia e o colega dele quer os auxílios, né, os talentos de cirurgião dele. E ele diz, não conta conversa, estava tomando lá um gorozinho, joga umas sementes de café na boca e corre para o hospital para ajudar. Horas depois, acabada a cirurgia, ele sai do hospital e não está voltando para casa, ele pensa, acabei com o almoço, arruinei tudo. Meu Deus, o que é que eu vou encontrar lá? Né? Poxa. E aí ele chega lá, os pais, obviamente, já tinham almoçado, não esperaram, mas Tilly não. Tilly estava esperando. Com a comida fria, Tilly estava esperando. Ansiosa pela chegada de Frankl, do seu amado. E quando ele chega, a primeira pergunta dela, né?
Primeira pergunta dela, qual foi? Seu bosta, me deixou aqui sozinho com seus pais? Não foi essa. Ela olha para Frank e diz, deu tudo certo na cirurgia? E ele diz, ali eu entendi que essa era a mulher para eu casar. Porque ela me impulsionava a ser quem eu deveria ser. Ela não estava ali me tolhendo. Ela estava ali fazendo que eu me tornasse o que eu deveria ser. Essa foi a mulher com quem Viktor Frankl casou. A primeira mulher de Viktor Frankl. E ele vai para Auschwitz. E quando eles vão para Auschwitz, ele olha para a esposa e diz, não se preocupe. Viva apesar de tudo. Né? Viva. O que precisar fazer, viva. Não precisa se manter fiel a mim. Né? Viva. Saia viva daqui. Né? Ele estava dizendo em outras palavras, se tiver que se deitar com alguém, se deite. Se tiver que se entregar a algum soldado, se entregue. Não se preocupe, eu não vou lhe cobrar por nada disso. A sua vida é um valor maior. Ele vai para Auschwitz. E na entrada de Auschwitz tem um general chamado Mengele, que decide quem vai para onde. E a fila é dividida em duas partes. Uma iria para o campo, para o trabalho, e outra iria direto para a câmara de gás. Os mais velhos, mais aleijados, mais fracos, mais assim, era mandado para a câmara de gás. Inclusive os ossos de Mengele estão na Universidade de São Paulo. Não sei se é Mackenzie, se é a PUC. Eu vi uma reportagem há uns anos que estava lá, os ossos desse general. Ele veio para aqui fugido depois da guerra. E aí Frankl é escolhido para a fila que vai para a câmara de gás. E numa intuição ele diz, cara, tem ninguém nessa fila que eu conheço, ninguém nessa fila que seja próximo a mim, eu vou para outra. E ele escapa e consegue se colocar na outra fila. E ele vai para o campo de concentração, onde vai viver um dos maiores tormentos da vida humana. Onde ele vai viver os maiores tormentos da vida humana. Vai viver um sofrimento absurdo. E ele diz que quando entra no campo de Auschwitz, ele já está com um casaco que não era um dele, era de outro moribundo que já tinha falecido, já tinha morrido. E no bolso desse casaco tinha um bilhete escrito Shema Israel. Shema Israel. E ele diz, isso aqui é um convite para que eu não desista da vida. Isso aqui é um convite para eu colocar à prova tudo o que eu falei sobre a logoterapia. Quer dizer, eu tenho uma obrigação agora com a minha existência. A vida me convoca a provar aquilo que eu escrevi sobre o sentido da vida. Então, eu vou botar a minha vida à prova. Eu vou provar isso aqui. Eu vou me devotar, me debruçar nisso aqui. E ele vai. E ele simplesmente vai se entregar ao campo. Se entregar no campo, ao trabalho, né? À lida, à fome, ao frio. Ele vai passar longos anos ali, sofrendo absurdamente. Ele conta que certa noite, né, um prisioneiro que dormia ao lado dele começou a ter um pesadelo e ele, né, angustiado, sofrendo naquele sonho. E Frank, por um momento, pensou em acordá-lo. E na hora que ele ia acordar o cara, ele disse, não, o que é que você vai fazer? Que burrice é essa? Que burrice é essa? Por que você vai acordá-lo desse pesadelo? É impossível que esse pesadelo seja pior do que esta vida que nós estamos vivendo. É impossível. Deixa ele neste pesadelo. É menos ruim do que a realidade brutal do campo de concentração. É menos ruim. E aí Viktor Frankl vai passar pelo campo com um profundo dever de reescrever a logoterapia a partir da sua vida provada. A partir de sua vida provada. E ele vive, né, maravilhosamente bem, desdizendo tudo que Freud dizia. Quando Freud dizia que se a humanidade passar por uma catástrofe, os homens vão se degladiar até a morte e comer uns aos outros. O que Viktor Frankl provou naquele campo, não só ele, mas assim, a maioria lá, é de que não, os homens não são isso. Os homens não são só instinto. Eles têm uma liberdade de escolha, apesar de um sofrimento que é demasiado belo. Demasiado belo. E aí Viktor Frankl vai sair com uma das frases que eu acho mais belo de sua história, que é: os melhores não saíram de lá. Os melhores entraram na câmara de gás com a cabeça erguida,
em oração nos lábios, louvando ao Criador pela sua vida. Cara, isso é extraordinário, isso é sensacional. Veja que vida nós estamos tocando. Veja em que vida nós estamos topando. Não é qualquer vida. Eu digo e repito milhões de vezes, a força da logoterapia não está nos seus escritos. Não. A força da logoterapia está, a força dos seus escritos está na vida deste homem, deste anãozinho, de 1,30 m, anãozinho, que viveu absurdamente bem a sua existência. Grande Pacheco, olha aí, um dos mestres da psicologia, um dos maiores da psicologia, da logoterapia também. Uma honra tê-lo aqui, professor. Cara, a logoterapia só tem força. A logoterapia só tem... Eu repito isso sempre que eu falo de logoterapia. Por isso, sempre que eu falo, eu torno a tocar na vida de Frankl. A logoterapia só tem força porque Frankl é um grande homem. É um grande homem. Não na estatura. Ele era um anãozinho, um fraquinho, raquítico. Mas a sua alma. Sua alma ultrapassava a estatura dele. A sua alma era de um gigante. O seu corpo era de um Davizinho. A sua alma era de um gigante. Sua alma era de um grande homem. De um homem exuberante, belo, que vivia bem a própria existência. Viktor Frankl vai dizer, né, numa honestidade profunda, de que ele teve a sorte de ser um anão nos ombros de gigantes. Para ele, Freud e Adler eram muito maiores do que ele. Só que ele teve a sorte de sentar-se nos ombros dos dois. E seu olhar alcançava um pouco além do horizonte de Freud e de Adler. Por isso ele trouxe a terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia, que é muito mais magnânima do que a de Freud e a de Adler. Muito mais, né, antropologicamente maior. Mas Frankl é esse cara. Ele é tão verdade isso que ele tem um quadro de Freud na sua casa. Né? Ele tem um quadro de Freud na sua casa. Tamanha honra. Então, ele tem um respeito à admiração profunda, mas ele dizia, tá, Freud é bacana, falta muita coisa para falar do homem. Freud ainda não fala do homem profundo. O homem profundo é um homem que entra no campo de concentração, abraça a câmara de gás e reza a Deus pela sua existência. Meus amigos, nós não podemos ser menos que isso. Nós não podemos ser menos que isso. O problema é que nós aprisionamos a nossa alma num psicofísico mesquinho. Nós aprisionamos a nossa alma num psicofísico mesquinho, purulento, miserável. Nós precisamos deixar a nossa alma ser livres. Nós precisamos deixar a nossa alma gritar. Gritar por um sentido. Gritar por um suprassentido. Gritar por um valor absurdo. Precisamos gritar por isso. Depois de anos lá dentro, Viktor Frankl sai arrasado. Arrasado. Com um profundo vazio no peito. Porque veja, enquanto ele estava lá, ainda tinha uma esperança na vida. Porque ele nutria essa esperança a partir do sofrimento. Ele nutria uma esperança de superar tudo. Ele nutria uma esperança. Quando ele sai do campo, estou livre. A mulher morreu, os pais morreram. Ele sai e ele diz, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ele diz, só se fazer uma coisa. Só se fazer uma coisa. Vou cuidar das pessoas. Vou cuidar das pessoas. Ele começa a trabalhar cuidando das pessoas. Nesse meio tempo ele topa com sua segunda esposa, a senhorita Ellie, né? A senhorita Eli, topa com ela, ele diz, ela transformou um homem que sofria num homem que amava. Ela transformou um homem que sofria num homem que amava. Veja o que o poder de uma mulher faz na vida de um homem que teve a vida devastada.
Mulheres, vamos ser mulheres. Não queiram ser outra coisa que não mulheres. E aí Viktor Frankl vai, casa-se de novo e passa o resto de sua vida se doando às pessoas. Se doando. Se doando às pessoas. Morre numa sala de cirurgia, sabendo que tinha grande chance de morrer, com sua família toda, né? Triste. E ele olha para eles e diz: não chorem, não chorem, riam, festejem. Vocês, minha gente, vocês estão diante de um homem que viveu bem. Vocês estão diante de uma vida que tem sentido. Vocês estão diante de um homem que soube entregar-se, derramar-se, completa e absurdamente, por todos aqueles a quem ele tocou. Vocês estão diante de um homem que derramou o seu coração no coração de outros tantos. Vocês estão diante de um homem que não se guardou, não se deteve, mas se deu. E aqui eu lanço um convite. Não te detenhas. Nós temos uma capacidade absurda de nos entregar. Nós temos uma capacidade absurda de se doar. Nós temos uma capacidade absurda de amar. Nós temos uma capacidade absurda de ser uma alma derramada, como o rio se lança ao mar e se perde no mar da existência. Por que paramos? Por que paramos? Por que não conseguimos ser como Viktor Emil Frankl? Por que não conseguimos ser uma alma derramada na alma de outro homem? A psicoterapia, o encontro da psicoterapia na psicologia na clínica. Estou aqui na minha sala, gravando isto. Psicoterapia nada mais é do que um terapeuta que decide e escolhe livremente derramar sua alma na alma de outro que sofre. Como a senhorita Ellie fez com o Viktor Frankl e transformou um homem que sofria num homem que amava. Precisamos ser isso. Precisamos ser isso. Vamos cumprir este desafio de nos derramar. Paremos de jogar pedra uns nos outros. Eu retomo uma coisa que eu disse numa live na semana passada. Joga o teu coração no outro. Não joga pedra, joga o teu coração. Lança o teu coração, lança ele. Arranca ele do peito e joga. Arranca ele do peito e lança. Como a fábula do pelicano. Lança ele, lança. Dá de ti, dá de ti. Como Viktor Frankl. Bebe, se volta a esse homem. Lê a vida desse homem. Quanto mais você lê, mais você vai querer ser. Quanto mais você lê, mais você vai querer ser. Ao longo dessa tríade e no curso que vai vir, nós vamos falar muito dele, porque não tem como dissociar. E aí Viktor Frankl termina a vida, né, com um lema maravilhoso. Encontrei sentido na vida, ajudando os outros a encontrarem os sentidos das suas. Encontrei o sentido da minha vida, ajudando os outros a encontrarem os sentidos das suas. E por aqui eu encerro, eu termino. Eu agradeço a cada um que esteve aqui. Né? Uma honra ter a Camila, a Ju, a Débora, a Rebeca, o grande Pacheco comigo nesta noite. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela doação de vocês, de me ouvirem numa hora dessa, tarde da noite já, nesta segunda maravilhosa do meu Deus. Começamos a semana bem. E eu deixo um convite. Não faltem amanhã. Não faltem amanhã, não faltem quarta. Amanhã falaremos sobre a vontade de sentido. Quarta sobre o sentido da morte. Tá dado já, não tem nada a esconder. É isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos juntos. Tira um print dessa tela. Essa live vai ficar salva por um dia aí.
Tira um print dela. Beleza? Tira um print dela. Manda para teus amigos. Manda para os teus parceiros. Bota lá no teu story. Convida outras pessoas a verem. Convida. Essa vida precisa ser alcançada por muita gente. Tira um print aí. Solta um beijo aqui para mim. Valeu, pessoal. Um beijo grande. Eu tenho 20 segundos para sair daqui. Tenho 20 segundos. Printa esse negócio. Bota lá. Hashtag Victor Franco é o cara. Hashtag Victor Franco é o cara. Um beijo grande na alma de cada um. Um beijo grande na alma de cada um. Espero encontrá-los todos aqui. E chame mais um para amanhã estarmos juntos às 21h12. Um beijo. Tchau. Acabou-se.